Ei, primeira série, tudo bem com vocês? Pessoal, na nossa aula aqui de hoje, eu vou começar já para a gente falar ainda sobre os tecidos, tá? Sobre tecidos animais. Na aula passada, a gente viu sobre o tecido epitelial, que a partir do tecido epitelial é que é formado também o tecido glandular. E hoje a gente vai ver um segundo tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem uma função que é a função principal dele de oferecer sustentação, proteção, nutrição, amortecer contra impactos, preencher espaços e produzir células sanguíneas e armazenar gordura. Então, como as funções dele são muito amplas, a gente vai ter esse tecido conjuntivo em praticamente todo o nosso corpo, né? Então, de maneira oposta ao tecido epitelial, o tecido, em relação ao tecido conjuntivo, as células são um pouco mais separadas, né? E é dessa maneira que a gente acaba classificando ele. Lembra que o tecido epitelial quase não tem espaço entre uma célula e outra, não tem substância intercelular? No caso aqui do tecido conjuntivo, são células que vão ficar um pouco mais distantes, mas que vão ter uma mesma função no nosso organismo. Então, ele produz uma grande quantidade de substância intercelular, né? E que elas mesmas vão produzir essa substância, é uma das principais características desse tecido. E que substância intracelular é essa, né? A primeira é uma mistura homogênea, gelatinosa transparente, composta de água, sais e glicoproteínas, que é chamada de substância fundamental amorfa, tá? E a outra parte seriam as fibras. As fibras, a gente separa as fibras de acordo com a função que ele vai desempenhar no nosso organismo. Nós temos as fibras colágenas, né? Conhecida aí como colágeno, né? O famoso colágeno, que vai apresentar uma grande resistência quando for tracionada, né? Ela exerce se você puxa ela, ela tem uma enorme resistência, e ele é a proteína mais abundante nos seres humanos. Lógico que a produção também desse tipo de célula é feita de maneira gradual e conforme a pessoa vai atingindo, quando é uma criança, né, que precisa atingir um crescimento, as fibras colágenas são produzidas em grande quantidade. Depois vai tendo uma diminuição normal, a partir dos 30 anos a produção de fibras colágenas baixa pela metade e depois dos 50 baixa para 25% e é onde acaba a gente tendo mesmo, né, o envelhecimento visual, que a gente consegue identificar em pessoas de maior idade, né? Então, elas são aproximadamente, se a gente fosse unir todas elas, 25% de todas as proteínas que estão existentes no nosso corpo. Além delas, temos as fibras reticulares, né, que são formadas também de colágeno, só que elas são em formato de fibras. Essas fibras são finas e sempre dispostas em rede, né, fazendo uma rede do tecido que vão envolver células de órgãos como os músculos e os rins, para amortecer contra impactos, tá? Por último, as fibras elásticas, que é formada pela elastina, que vai apresentar grande elasticidade. Essa daqui vai ter em grande quantidade, principalmente no corpo feminino aí no caso, porque imagina, uma mulher quando ela é engravida, a barriga dela cresce muito, se a gente não tivesse essas fibras elásticas, ia arrebentar a pele, enfim, né, o bebê ia sair pela frente na barriga. Então, ele precisa ter essa elasticidade para dar conta de esticar e depois de voltar ao seu lugar original. Quando ocorre da pele, né, no caso aí dessa fibra, esticar mais rápido do que a produção dessas fibras elásticas aqui, aí aonde ocorre o que a gente conhece aí como estria, né, que fica aqueles risquinhos brancos. Porque imagina, a pele estava dessa maneira aqui, e aí ela cresce de maneira rápida, cria um espaço, um buraco, né? E aí acaba ficando branquinho aqui. Não chega a rasgar, mas é uma maneira que o corpo encontra, né, de poder se proteger aí de rupturas, tá? E como que então ficam essas células, né? Aqui tem um desenho fica tudo misturadinho dessa maneira aqui. As células do tecido conjuntivo, então, elas ficam mergulhadas nessa substância intercelular,
que têm origem em células embrionárias, chamadas de células mesenquimais. Temos os fibroblastos, né, que são as células mais abundantes do tecido conjuntivo, que vai produzir essa substância intercelular. Os fibroblastos maduros e inativos são chamados de fibrócitos, porque eles vão perdendo a sua atividade, então eles vão ficando mais rígidos. Depois nós temos os plamócitos, né, que vão produzir anticorpos, proteínas que reagem a substâncias estranhas do organismo, numa tentativa de neutralizar uma ação negativa. Depois, os mastócitos, que são células que produzem heparina e histamina. Esses daqui relacionados às ações de alergia, né, porque são anticoagulantes. A histamina é liberada durante processos alérgicos e inflamatórios, resultando na dilatação de vasos sanguíneos, tá? Depois, e lógico, né, temos que entender que a alergia ela pode se manifestar de diversas maneiras, né? Uma alergia respiratória se manifesta através de um espirro, uma alergia de pele se manifesta através de uma dermatite, uma alergia alimentar pode se manifestar através do inchaço, né, que a pessoa fica bastante inchada, empolada, então isso pode ter uma alteração de acordo com a região que foi atacada aí, então elas têm várias ações, essas células aqui, tá? Temos também macrófagos, né, que são especializados em fagocitose, que fazem a defesa do organismo de corpos maiores, né, e leucócitos que fazem parte, que também estão relacionados à defesa do organismo, que eles vão atacar agentes estranhos, sejam bactérias, vírus, fungas, eles atacam numa tentativa aí de proteger o corpo, e depois os macrófagos vão então englobar esse tipo de célula, né, de invasor para poder ser eliminado pelo corpo. E por último, os adipócitos. Os adipócitos são células que vão armazenar gordura em grandes vacúolos. Já se sabe que hoje, né, a questão da obesidade tem a ver com o aumento dos adipócitos, é considerado uma inflamação dos adipócitos, tá? Então, por isso que, no caso aí da obesidade, pode ser considerado como uma doença mesmo, por conta da inflamação desse tipo de célula aqui do tecido conjuntivo, tá bom? Outra coisa interessante da gente falar em relação aos adipócitos. Quando é o corpo masculino e o corpo feminino, tem uma diferença de armazenar esse tipo de gordura, tá? O corpo feminino armazena na região superficial. Então, por isso que uma mulher, quando ela sai do peso, né, ela começa a engordar, ela engorda o corpo de uma maneira geral, o rosto, o braço, tudo mais. Quando é no corpo masculino, eles têm uma maior armazena, né, muito mais na região abdominal. Então, fica aquela barriga maior, né, diferente do que acontece no corpo feminino, que engorda de maneira geral o corpo todo, tá? E quais são os tipos de tecido conjuntivo? Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o sangue, o hematopoético, que é aquele que produz as células sanguíneas, e o tecido adiposo, tá? Hoje eu vou falar apenas do tecido conjuntivo propriamente dito. Esse daí é o menos especializado. Ele tem a função principal aí de preencher os espaços entre tecidos, né? E garantir a nutrição. Por exemplo, quando a gente falou sobre tecido epitelial, nós vimos que ele não tem vasos sanguíneos para fazer a nutrição desse tecido. Quem é que faz a nutrição? O tecido conjuntivo propriamente dito. Porque ele sim vai ter muitos vasos sanguíneos e por meio de osmose e difusão ele consegue fazer a nutrição do tecido epitelial. Nós temos então dois tipos, né? Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e tecido conjuntivo propriamente dito denso. Posso chamar de frouxo e denso. O frouxo é aquele que fica muito flexível, mas ele é pouco resistente, presente em todos os órgãos humanos praticamente. Ele envolve vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, pele, e ele vai ficar entre as fibras musculares da derme, tá? Da pele. O denso, ele tem uma grande resistência a trações. Isso ocorre porque ele tem muitas fibras colágenas. Está presente nos tendões, onde que precisa, né, de ter essa resistência a trações. Nos tendões, nos ligamentos, nas membranas que revestem os órgãos internos, como fígados e rins.
tá? Então, esse tipo de tecido aqui, ele precisa ser um tecido, por isso que ele é chamado de denso, tá? Porque ele tem essa resistência maior a trações. Eu vou colocar aqui para vocês o exercício para a gente fazer junto, tá? Então, gente, esse exercício aqui, tá? Que é o exercício que eu quero fazer com vocês. É o exercício que está na página 21, esse 7 da Universidade Federal de Minas Gerais, que ele diz o seguinte: observe um corte de tecido animal ao microscópio óptico. Um estudante deve responder se o tecido é o epitelial ou conjuntivo. Qual a característica que lhe permite uma distinção imediata? O que tem de diferente entre um tecido e outro que na hora que bater o olho ele tem que saber? Primeiro, tecido epitelial e conjuntivo, a disposição das células, né? No tecido epitelial são células justapostas e no conjuntivo eles ficam mais distantes. Tecido epitelial, por estar com células mais grudadinhas umas nas outras, não vai ter substância intercelular. O tecido conjuntivo tem. Além de que no tecido epitelial também não aparece vasos sanguíneos, tá? Então, aqui a resposta seria: o tecido epitelial é composto de células justapostas, com pouca substância celular, intercelular e ausência de vasos sanguíneos. Já o tecido conjuntivo, as células são mais distantes uma das outras e, por exercerem função de nutrição, possuem muita substância intercelular, certo? Então, essa daqui ficaria a resposta da questão 7. Bom, pessoal, então eu quero parar aqui a nossa... Vixe, já parei? Não. Quero parar aqui a nossa aula, né? Como tem bastante coisa, e aí na próxima aula a gente vai ainda continuar o nosso estudo sobre tecidos. Como a gente já terminou a parte de embriologia, é interessante e importante que vocês façam um mapa mental sobre embriologia, pode incluir a embriologia parte 1 e parte 2 num mesmo mapa mental. Tá? Então, vocês vão colocar lá as fases, né, gastrulação, neurulação, organogênese, direitinho, tipos de ovos e tudo mais, num mapa mental que vocês vão enviar para mim junto com o fichário no final do bimestre, tá? Então, faz esse aí de embriologia, que é o conteúdo da P1 de vocês, e aí depois, num outro, a gente vai fazer sobre os tecidos. Bom, então é isso, eu paro por aqui e até a próxima aula.